Um dos incômodos mais genuínos para qualquer profissional, dependente da área, provavelmente é o de entrevistar um candidato pela primeira vez. Pensa um pouco sobre isso. Há pouco tempo atrás você estava se preparando ali para as entrevistas, para você passar por elas como entrevistado, e não é bem contraditório isso? Entrevistar uma pessoa pela primeira vez pode certamente te deixar bem inseguro. E nesse vídeo eu vou te trazer um passo a passo com recomendações que eu aprendi durante a minha carreira depois de entrevistar centenas de pessoas. Então fica aí. Então, até mesmo antes do passo 1, vamos criar um passo 0 aqui, com algumas regras e boas práticas aí. Primeira coisa, não existe um tipo de estrutura ideal. Cada empresa entrevista de uma forma diferente. Ou seja, não se preocupe tanto assim com formalidade, com a estrutura em si, ou até com o tempo mesmo. E aí os pontos 2 e 3 são regras que eu levo para minha vida, que eu te recomendo utilizá-las também. O segundo é não deixar o candidato constrangido de forma alguma. Então tome muito cuidado com as perguntas que você vai fazer. Terceiro, pense antes de você entrevistar aquele candidato, antes de entrar em contato com aquela pessoa, pense no que você quer validar com aquela pessoa, o que você quer extrair daquela entrevista, quais são os pontos fortes que você quer extrair e realmente validar para ter certeza que aquela pessoa é a pessoa ideal para aquela vaga. Então, até antes de se preparar para aquela entrevista, pense no que você quer extrair dela. Ao trabalhar numa multinacional americana por alguns anos, nós tínhamos uma boa prática de termos pelo menos 5 entrevistas por candidato, ou seja, pelo menos 5 pessoas iriam entrevistar aquele candidato em momentos diferentes. E aí aquelas pessoas elas combinavam que cada uma iria validar naquele candidato. Ou seja, não era uma pessoa só que ia chegar lá e tentar validar se a pessoa era boa analiticamente e também boa com pessoas e tudo mais. Então você tinha esses entrevistadores e cada um se organizava de tal forma que iria validar se aquele candidato seria bom ou ruim naquela determinada característica que eles estavam procurando. Então, já indo para o passo 1, o que você quer validar nessa entrevista? É se essa pessoa é boa analiticamente. Inclusive eu tenho um vídeo bem legal nesse canal aqui, é um dos primeiros vídeos do canal, eu vou deixar aí na descrição. Pode ser se essa pessoa tem uma determinada experiência muito específica para algo que você precisa, e aí você quer validar isso na entrevista, você quer ver se essa pessoa tem uma capacidade criativa para resolver diferentes problemas. Então escreva isso em algum lugar, o que você quer validar nessa entrevista. E aí sim você vai para o passo 2, que é desenvolva um roteiro. Quando eu falo um roteiro, pode ser uma lista de perguntas que você quer fazer, pode ser realmente um roteiro em si. Você apresenta a empresa e se apresenta, a pessoa se apresenta e aí você vai ter uma série de perguntas que você vai trazer ali. Então, prepare esse roteiro. Não precisa ser exato, mas é importante você ter uma noção de tempo. É que nem uma redação, você tem uma introdução, meio e fim. E aí você vai saber muito bem quando que essa entrevista vai te responder essa pergunta, se essa pessoa valida ou não o que você está procurando. Mas o mais importante é você saber o que você está procurando nessa pessoa. E o terceiro passo, que na verdade é uma dica que sempre me ajudou muito nessas entrevistas, é tentar deixar a conversa mais informal, de certa forma, tentar quebrar o gelo. Por que isso é importante? Bom, provavelmente todo mundo que vai ser entrevistado fica um pouco nervoso. E isso, é claro que vai demonstrar como é que a pessoa reage quando ela está ali sob pressão, mas isso geralmente vai atrapalhar um pouco essa percepção que você vai ter sobre esse assunto que você quer validar com essa pessoa. Então, se você conseguir quebrar o gelo com essa pessoa, você vai ter uma chance maior de ver como que ela realmente é. E aí você vai ter oportunidades melhores de fazer perguntas mais interessantes. E aí você vai ver como é que essa pessoa reage. Ou seja, se essa pessoa já chegar nervosa ali, estressada e não conseguir não responder nada nem sobre ela mesma, isso é muito ruim para você, porque aí você não vai nem conseguir utilizar uma pergunta um pouco mais, digamos, estressante.
Então a minha recomendação é, inicie essa conversa de uma forma informal. Deixe essa pessoa falar um pouco sobre ela e talvez transformar isso até numa conversa, que seria o ideal, que seria mais natural. E aí você vai conseguir explorar melhor esses pontos que você quer validar. Lembre-se, você tem que validar alguns pontos. Quanto mais natural essa pessoa tiver, melhor para você. Bom, e alguns exemplos de perguntas que eu acho bem interessantes você explorar. Tem aquela clássica pergunta que geralmente você pergunta no começo, que é o porquê daquela pessoa querer aquela vaga, por que aquela pessoa quer entrar nessa empresa. Essa pergunta é bem interessante, porque por mais que ela pareça um pouco óbvia e que todo mundo vai responder a mesma coisa, na verdade o que acontece é bem diferente disso. Cada pessoa fala uma coisa. Tem gente que vai falar assim, eu quero essa empresa, e aí ela vai trazer uma lista de motivos que estão alinhados com o que você está procurando. Isso já é muito bom, que você já vai trazer pontos positivos ali para essa validação sua. Mas tem muitas pessoas que vão falar assim, porque é o que tinha ali, que eu achei no site de emprego, ou sei lá, ou a pessoa vai demonstrar que não sabe nada sobre a empresa, não pesquisou nada. Então, assim, é uma pergunta muito interessante, porque ela vai mostrar o porquê das coisas, o porquê que aquela pessoa está ali. E um segundo tipo de pergunta que eu gosto muito, e essa vale principalmente para vagas mais técnicas, vagas que demandam um tipo de habilidade mais analítica, talvez. Então, eu gosto muito desse tipo de pergunta que coloca a pessoa para enfrentar um problema novo. É claro que você tem que tomar cuidado com aquele ponto que eu trouxe lá atrás, para não deixar a pessoa super desconfortável, mas imagine aí que você possa trazer o que a gente chama de business case para essa pessoa, um caso para ela resolver ele na hora, que talvez seja até rápido. Isso é muito interessante porque você vai ter a chance de ver a pessoa improvisando ali. E eu sei que tem esse lado delicado, você tem que tomar cuidado para não deixar a pessoa desconfortável, porque aí você vai criar uma experiência ruim para a pessoa e não é isso que você quer. Mas tenta pensar em uma pergunta que talvez seja até um caso que esteja acontecendo na empresa. Claro que você não vai abrir os números nem nada, mas imagina que você tem ali um caso que está acontecendo, um problema que vocês resolveram há pouco tempo, e aí você pode ver como é que essa pessoa resolveria, talvez. Ou um problema aleatório, talvez. E por que eu acho muito interessante esse tipo de pergunta? Porque eu acho que existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que vão, quando você trouxer esse problema, elas vão tentar resolver esse problema. Existem pessoas que vão falar, não sei, não vão nem tentar resolver, vão desistir ali na hora, não vão nem tentar entender um pouco mais sobre o problema antes de resolver. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que vai chutar uma resposta sem pensar muito. E você vai falar, caraca, você vai saber a resposta, porque você está fazendo a pergunta, e existem as pessoas que vão chutar uma resposta aleatória para se safarem ali. E isso vai ser importante para você, porque isso demonstra se essa pessoa realmente encaixa na cultura que você está procurando nessa empresa. Então tem um exemplo que a gente utilizou para uma determinada vaga uma vez, e ele, apesar de não ter nada a ver com a vaga em si, ele ajudava a gente a perceber se a pessoa estava realmente querendo resolver o problema, e é isso que a gente precisava naquela vaga. Então é um exemplo bobo até, que imagina aí que uma pessoa tenha 2 dados, né? Dados de 6 lados cada um, e essa pessoa vai lá, joga os 2 dados para cima ao mesmo tempo, e esses dados caem na mesa com a face virada uma das faces virada para cima, e a pergunta é, qual que é a probabilidade da soma desses 2 dados ser igual a 6? E aí, nessa hora, o que a gente queria explorar ali não era nem se a pessoa sabia ou não a resposta, ou se ela sabia exatamente como calcular. Porque, assim, é um tipo de problema que, para muitas pessoas, principalmente para quem não se formou em exatas e tudo, vai ser uma coisa lá do ensino médio, talvez, a pessoa não vai saber responder, mas é muito mais, assim, nessa força de vontade da pessoa de falar assim, eu vou tentar resolver isso. E a gente via de tudo, a gente via pessoas que realmente tentavam resolver, que era o que a gente queria. Tinham pessoas que chutavam, sei lá, 50%, falavam um valor aleatório ali. E tinham pessoas que falavam assim, eu odeio matemática, não quero saber, e próxima pergunta. Que também, para aquela vaga ali, não era o ideal.
Então, essa pergunta também, esse tipo de pergunta para uma vaga mais técnica também é bem interessante. Então, pense aí em casos, talvez até reais, que sejam legais e serem explorados numa entrevista. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Esse aqui é o canal Carreira Alpha. Toda semana eu trago dicas, hacks e caminhos que vão te ajudar na sua carreira. Se gostou do vídeo, deixe então nos comentários, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.